Abençoa, Senhor Deus, poderosamente.
teu reino venha ter um crescimento, em nome de Jesus, Pai amado. Fala com cada um nesta noite, como você já está falando. Continua ministrando diretamente em cada coração. O Senhor venha falar com cada um através dos seus rostos, Deus, da sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, seja com cada um conforme o seu querer, Pai amado. Pai, em nome de Jesus, venha nesta noite ministrar em cada coração. Pai, em nome do seu filho amado Jesus, nós cremos, meu Deus, que só o Senhor é Deus, só o Senhor salva, só o Senhor quer. Nós tira todo o vício, Senhor. Faça-nos verdadeiramente crer que só o Senhor é Deus. Louvado o teu santo nome. Pai, abençoa os nossos irmãos que não estão aqui, Senhor. Não sei o motivo de cada um deles, mas só conhece cada um, Pai. Pai, que for de cada um deles, Pai, mostra, Pai, que o Senhor é Deus da provisão, Senhor. Louvado és tu, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa todos que se encontram atrás. Vai oferecendo, Senhor, aqueles que se encontram enfermos, vai restaurando a saúde deles, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa o céu que serve, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa todos que já estiverem com esse encontro afastado, Pai amado. Vai de encontro de cada vida daquela, Pai amado, em nome de Jesus. Seja com cada uma delas, mostra para elas que Deus é Deus da salvação, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que eu venha falar para cada um nesta noite, através da tua palavra que é santa e verdadeira, Pai. Louvado é Deus, santo nome, Senhor Deus. Assim que te oro, Deus, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória seja teu nome. Glória a Deus.
E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, esconda o rosto pra que vejam tua face em mim, e que diminuarei, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Minha glória é fazer com que conheça a ti, e que diminuarei, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, esconda o rosto pra que vejam tua face em mim, e que diminuarei, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença meu prazer. Tua presença, meu prazer, tua presença, tua presença, meu prazer, tua presença, tua presença, meu prazer, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, meu prazer, tua presença, tua presença, meu prazer, tua presença, tua presença, meu prazer, tua presença, tua presença, meu prazer. Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar
igreja nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, meu Deus. Que foi, igreja? Amém, irmãos? Amém. Amém, irmãos? Amém. Melhorou. Fica pode se acertar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tem que ficar assustado agora. Queridos irmãos, agora que louvado. Muito maravilhoso. Mas é assim mesmo, né, irmão? Na hora que a gente parece que esquece, né? Aleluia. Nós vamos abrir a palavra de Deus sem mais demora. No livro da carta aos Romanos. Aleluia. Glória a Jesus. Capítulo 14. Do Novo Testamento. Glória a Jesus. Capítulo 14. Vamos ver o versículo. Amém? Romanos 14, versículo 9. Aleluia. Deixa eu ler aqui para ver. Foi precisamente para esse para ser Senhor, tanto de mortos como também dos vivos. Amém? Senhor, em nome de Jesus, oramos, te agradecemos, Senhor, pela tua graça que nos basta, Senhor. Obrigado, meu Deus, por estarmos na tua casa e também ter a oportunidade de cultuar o Senhor quando tantos já não podem mais. Outros querem, não podem. Alguns podem, mas não fazem. Então, Senhor, a gente tem que louvar e bendizer o teu nome, porque nós somos vencedores nessa batalha, Senhor. Vir à tua casa e cultuar e exaltar o nosso Deus e nosso Pai. Senhor, diante da tua verdade, que é a palavra, nós nos curvamos, nos rendemos e reconhecemos a soberania, a majestade, a grandiosidade do poder de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Pai, nós entregamos em tuas mãos, Pai querido, tudo que já até dizemos, Senhor, desse teu filho orando, abençoando dentro desse culto, como, Senhor, nesse tempo do louvor aqui, Senhor, nós também nos alegramos e entregamos a Ti. Que o Senhor esteja com o coração, Senhor, ó Pai, receptivo a tudo que a igreja veio Te entregar. Senhor Deus, mas também o Senhor tem algo para nos entregar todas as vezes que nós te buscamos, Senhor. E aqui estamos buscando o Senhor através da palavra desse momento. Que o Senhor fale com a tua igreja. Como assim diz o Senhor Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o Espírito de nossa igreja. Que é o Espírito Santo, fale os nossos corações através da palavra. Não porque eu posso, eu sou alguma coisa, porque na verdade eu não sou nada, Senhor. Mas eu sei que eu estou aqui como instrumento, Senhor. Como muitos dos meus irmãos e minhas irmãs também são os seus instrumentos, Senhor. O Senhor usa conforme o Senhor quer na hora que o Senhor quer ver o Senhor. Mas que o Senhor não nos dispense de mãos vazias, para que se cumpra a Escritura, Senhor. Quando o Senhor diz que ninguém é dispensado de mãos vazias. Ninguém, Senhor. E a tua palavra também não volta para o Senhor vazia, porque ela sempre sai do céu para a terra para cumprir o propósito pelo qual o Senhor está enviando. Então faça uma obra poderosa nessa noite, meu Deus, quebrando os nossos corações, Espírito Santo. Se nós chegamos aqui com o coração endurecido, Espírito Santo venha fazer uma obra de quebrantamento profundo, Senhor, muito profundo e intenso, Senhor, porque passamos por um dia talvez de estresse, de preocupações, de distrações, e isso nos dificulta a recebermos mais do Senhor. E também vem trazer um esfriamento, um distanciamento da sua presença. Mas como nós acabamos de louvar o Senhor, a tua presença é o nosso prazer, Senhor. E a tua presença, Senhor, sem a qual a gente não pode viver, a gente não pode andar, se mover, porque sem ela, Senhor, nós erramos o caminho. Erramos o alvo, perdemos a vida eterna sem a tua presença. Então, Senhor, trabalha através da verdade, que é a palavra. Opera tudo em todos, Senhor, porque todo o querer, o efetuar está em tuas mãos. Eu oro, Senhor, e assim eu peço pela minha vida, eu peço pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, e também de quem aqui não está, Senhor, mas que porventura se estiver acompanhando, Senhor,
online, esse culto, o Senhor toque, o Senhor toque nesse coração, o Senhor toque nessa mente, toque nessa alma, e o Senhor faça a obra. Porque, Senhor, nós não podemos fazer a obra na vida dos outros, mas o Senhor vai usar as pessoas para fazer a obra. E assim, Senhor, o Senhor possa ter a liberdade de usar quem o Senhor quiser. Não só aqui agora nesse culto, mas em todo o tempo. Porque por onde a gente for, a gente é a tua igreja. Pai, orando, Senhor, reconhecendo a graça de Deus aqui, a glória e o poder de Deus aqui. O amor do Senhor sobre nós, a misericórdia de Deus sobre nós, que nos assiste em todo o tempo, embora às vezes a gente não mereça. Senhor, muito obrigada por nos amar e amar com amor incondicional. A Ti seja todo louvor e glória. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Deus seja exaltado na terra, como assim Ele tem sido exaltado no céu. Como diz a palavra lá em Apocalipse, né? Os anjos cantam, Santo, 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 eles declaram, noite e dia. Aliás, não tem noite lá no céu, perdão, irmãos. Apocalipse diz que é o sol que brilha intensamente, não tem noite. E os 24 anciãos se prostram perante Ele e lhe oferecem as suas coroas. E os anjos dizem, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. É esse Deus que nessa noite nós vamos acompanhar aqui na palavra que você leu comigo em Romanos 14, 9. E eu quero compartilhar com os irmãos essa palavra, falando sobre a submissão ao senhorio de Cristo. E a gente ouve tanto falar disso, né? Submissão, submissão, submissão. Em todo lugar há um chamado para a gente ser submisso. Se ela no ambiente de trabalho tem que se submeter à autoridade daquele que está acima de nós. Eu, por exemplo, não me submeto à autoridade episcopal, à autoridade do superintendente distrital. De alguma forma nós estamos nos sujeitando a alguma autoridade que está acima, né? Da nossa vida, na casa, a família, lá o pai, a mãe. Então, todo o ambiente que a gente está requer de nós aí um posicionamento sobre a submissão. Mas nessa noite eu quero compartilhar com a igreja a respeito dessa palavra que Paulo escreve à igreja em Roma. E essa igreja de Roma é uma igreja muito especial no coração do apóstolo Paulo, no coração de Deus. É uma igreja que expressa muito amor, assim como Deus que ela servia, né? Porque não tem como não expressar amor diante de Deus que é amor, porque Jesus é amor. E é isso que diz a palavra, Ele ama. Está lá em 1 João capítulo 4, né? Por mais de 24 vezes, João escreve o verbo amar conjugado de várias formas, dizendo Ele amou, amemos, amados. Então, de várias formas, se você fizer a leitura de João, 1 João 4, você vê a palavra amor conjugada de várias maneiras, mas todas falando do amor de Deus, falando de Jesus. E aqui, essa palavra está falando do Deus que é amor, mas também é fogo consumidor. É um Deus que é amor, mas é justiça na terra também. E a palavra do Senhor diz, e é Paulo que escreve à igreja dizendo, olha, esse Jesus que nós estamos falando, pregando, que nós andamos e dissemos e nós declaramos firmemente pela palavra, nós estamos declarando quem Ele é. Ele não é só o Salvador, Ele é mais do que Salvador, Ele é Senhor. E quando se trata de submissão, a gente tem que entender o senhorio de Cristo em nossas vidas. Porque senão a gente vai cair numa questão chamada religiosidade. Porque a religiosidade, ela faz muitas coisas. Ela trabalha na igreja, a religiosidade vai no culto, a religiosidade traz água para o pregador, a religiosidade vai na escola dominical, a religiosidade faz um monte de coisa, mas ela não reconhece o domínio, o governo e a soberania de Jesus. Quem é o teu Senhor? Pode ser que a gente diga, Jesus é o meu Salvador. Mas a pergunta não é quem é o nosso Salvador, é quem é o nosso Senhor. Porque Jesus não é só Salvador, Ele é Senhor.
E quando a gente não é uma pessoa que pratica a religiosidade, mas é um ser espiritual, como a palavra de Deus diz, né? Nós somos espirituais, como também somos corpo e alma, nós somos espírito. Então a gente se aproxima do Senhor como aquela forma que Jesus falou para a mulher samaritana, ali em João 4. Mulher, importa que os adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Então nós precisamos também andar nessa dimensão, né? De sermos espirituais e não religiosos. Você está me julgando? Não. Mas eu olho para a minha vida para tomar cuidado para não me tornar assim. Porque o dia que a gente se tornar desse jeito, a gente não é luz para ninguém, como foi lido aqui no Isaías 60. A glória não resplandece. A gente não endireita caminho acidentado em terrenos escabrosos, como diz a palavra do Senhor lá pelo profeta Isaías. A gente não é boca profética de Deus em lugar nenhum. O Senhor não nos usa com a vontade que Ele tem, não ousadia, porque a gente não carrega o que Deus quer que a gente leve para as pessoas. Uma vida espiritual transformada, cheia da presença, cheia do poder, cheia do Espírito Santo, cheia do novo e do renovo do Senhor. Primeiro para a nossa própria serventia, porque os primeiros beneficiados com a vida com Deus, sendo governado na submissão a Ele, a Jesus, somos nós mesmos. Os primeiros privilegiados a desfrutarmos dessa obra gloriosa do Senhor e de Cristo somos nós. Sou eu no meu particular e você no seu particular. Mas quantas vezes nós estamos vivendo e vendo e presenciando a religiosidade matando a espiritualidade da igreja de Jesus? Aí se falarem para nós, levante a mão, nós vamos levantar. Se disserem para nós, ajoelhem-se, nós vamos nos ajoelhar. E se falar para a gente, fica aí todo mundo deitado, como não pode, a gente vai ficar, até dorme se for preciso. De repente dorme, esquece que está ali. Por quê? Porque a motivação está errada. A motivação do coração não é o senhorio de Cristo. E quando a motivação está errada, então a gente faz tudo mecanicamente. Eu não lembro bem o profeta, mas é um dos profetas menores. Eu não me lembro se é profeta Oséias, se é Amós. É um desses profetas menores. Mas ele diz, o Senhor através da boca do profeta diz: eu estou cansado de rituais solenes. E o Senhor não está falando para ímpio, porque aqui ele está usando o profeta para falar para o seu povo. E eu fico preocupado. E eu peço para Deus, nunca que isso aconteça comigo, mas se isso estiver acontecendo, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, misericórdia da minha vida. Que o Senhor me perdoe, que o Senhor te perdoe também. Se até aqui nós estamos sendo assim, ou se de vez em quando nós estamos nos apresentando assim para Deus. E não é só porque fala de casa de Deus, igreja. Só porque fala da igreja, no templo, espaço físico. Mas também fora desse lugar nós continuamos sendo a igreja. E a gente pode apresentar a religiosidade tanto no culto quanto lá fora, perante as outras pessoas, porque as pessoas precisam olhar e dizer: ah, essa daí é da igreja, aquele ali vai na igreja, aquela lá vai na igreja. Não, as pessoas não podem trazer esse rótulo para mim e para você. Não, o que elas têm que identificar em nós é uma vida cheia da presença de Deus, debaixo do governo do Senhorio de Cristo, que está vivendo pela fé e sendo governado pelo direcionamento que Cristo nos dá. Não é só porque Ele veio para salvar, mas Ele também veio para governar. Aleluia. E a palavra diz que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais para governar. Amém. Deus nos levantou, diz Apocalipse, diz a palavra lá em 1º capítulo de Apocalipse, que Ele nos levantou como reinos e sacerdotes. Então Deus tem colocado um posicionamento para a gente ocupar, desde que a gente se submeta ao senhorio do Senhor. Quantas vezes as pessoas estão colocando Jesus, irmãos, em segundo plano, e outros nem em segundo plano estão colocando mais. Já estão colocando Jesus lá na última questão da sua lista de prioridades. O dia que tiver tempo eu te sirvo, Jesus. A hora que tiver o coração mais disponível, eu te adoro, Jesus.
a hora que eu estiver mais disposta, então eu vou te buscar, Jesus. E eu vou te obedecer, Senhor. A hora que eu estiver com muita vontade de fazer isso. E Jesus está reclamando nessa noite, se podemos assim dizer, que nós voltemos para o posicionamento que Ele chama a igreja para estar, e nós em Ele, que é estarmos aos seus pés, entregues aos pés do Senhor, quebrantados perante o Senhor. E quando a Bíblia fala sobre o senhorio do Senhor, Paulo falando à igreja, tanto de mortos quanto de vivos, é porque a gente sabe que Ele é Senhor do céu, é Senhor da terra e é Senhor de tudo até debaixo da terra. E a palavra diz que Ele desceu às regiões, né, inferiores da terra, algumas Bíblias dizem assim, e Ele pregou até os mortos. E Ele subiu levando cativo o cativeiro dos homens. Está escrito na palavra. Por quê? Porque só Jesus com o senhorio dele pode tirar qualquer cativeiro da nossa vida. Amém, Jesus. Mas importa que nós sejamos submissos ao agir do Senhor, ao falar do Senhor, ao mandar do Senhor, para que se cumpra em nós João 10, irmãos. E irmãs também. Para que se cumpra João 10. Eles ouvem a minha voz e me obedecem, porque as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e lhe obedecem. Amém, Jesus. Que seja assim. Quando nós percebemos que nós estamos ficando um pouco distante, é porque nós não estamos prestando atenção na voz do pastor. Nós estamos dando muito crédito para a voz que está nos chamando. E a Bíblia diz que muito importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Muitas vezes nós queremos obedecer pessoas, nos submeter às pessoas. Não estamos errados se fizermos assim, como eu disse aqui, temos as nossas autoridades. Imagina se eu chego lá na Catedral Emanuel, né? Abro a sala do SD, vou sentando na cadeira do SD, aí ele chega, cara, mas aí eu vou fazer um atendimento agora. Não, agora não, você vai esperar que agora eu cheguei, sentei, daqui a pouco eu quiser eu levanto. Não vou poder fazer uma coisa dessa, concorda comigo? Mas a gente está dizendo aqui, é a submissão na questão de reconhecer o governo, não só da terra, mas o do céu e da vida eterna, que diz respeito a nós. E a gente precisa se submeter ao Senhor. É necessidade, porque quem não se submete a Jesus, se submete a outras duas grandezas, menores que Jesus, mas que também derrubam o homem. Uma grandeza somos nós mesmos, porque nós, com a nossa capacidade de pensar, nós temos capacidade de sair por aí fazendo o que a gente bem entende. Pode dar tudo errado, mas sai fazendo. A outra grandeza é espiritual e maligna, que se chama Satanás, que também trabalha para tirar a gente da submissão, porque se a gente sai da submissão de Cristo, o nosso passo é fazer a nossa vontade. Se a gente submete a nossa própria vontade, a nossa própria vontade é um passinho só para fazer também a vontade de Satanás. E a Bíblia diz, cuide para que não caia. Um minutinho de insubmissão. Você viu o que aconteceu com Judas? Ele não era um estranho, ele não era qualquer um, não estava em qualquer lugar e não andava com qualquer pessoa. Judas era discípulo, 3 anos e meio no ministério do Messias, ia por onde Jesus ia, dormia onde Jesus dormia, comia onde Jesus comia. Amigo meu, Jesus chama. Tem salmo lá que fala sobre isso. Aquele que era meu amigo me feriu o calcanhar. Esse salmo fala exatamente sobre Judas. 3 anos e meio, junto com todo o grupo de Jesus, praticando o conhecimento da verdade, libertando pessoas, curando pessoas. Era íntimo, porque na mesa, a ceia, só tinha 12, e dos 12, um era Judas. Era muito próximo do Senhor.
Mas olha, uma fração de segundo sem submissão abriu nele espaço para Satanás atuar. Então a falta de submissão ao senhorio de Cristo pode render prejuízo para nós. Ninguém vai perder nada se submeter a Deus. Mas tem hora que parece que Deus não ouve. Mas tem hora que parece que Jesus gosta mais dessa daqui do que daquela lá atrás. Parece que Jesus gosta mais do vizinho aqui do lado do que da minha vida. Jesus parece que tem sangue dele derramado sobre aquele outro lá e eu precisando de sangue para me limpar, para me proteger. E quando a gente vai questionando Deus, quando a gente vai argumentando Deus, a gente precisa tomar cuidado com os nossos argumentos também. Porque a gente não é como o Senhor. Nós não somos iguais a Ele. Nós somos semelhantes, diz a Bíblia. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali está Jesus e ali está o Pai. Lá em Gênesis capítulo 1. Mas a gente não é igual. A gente é semelhante, é parecido. Os atributos de Deus: amor, justiça, paz, bondade. Nós somos parecidos, mas nós não somos iguais. Então a gente não pode querer se igualar a Jesus, porque Jesus é simples. E Ele realmente é simples. Sempre foi e sempre será. Porque o Evangelho de Jesus também é um Evangelho simples. É um Evangelho de poder, diz o apóstolo Paulo. É poderoso o Evangelho. Porque quando chega na vida de alguém, ele transforma, libera, cura, restaura, ressuscita, faz coisas tremendas. Mas o Evangelho de Jesus é simples. É tão simples que quando vai conversar com alguém, ele vai buscar a realidade daquela pessoa para que a pessoa entendesse. Tudo que ele chega, ele vai falar de coisas simples para poder fazer as pessoas entenderem. Mas não é porque Jesus é simples que Ele não é Senhor. Não é porque Ele tem um Evangelho simples que não haja poder nele. Pelo contrário, Mateus 28 diz: o Senhor Jesus, após ser ressurreto, aparece para as mulheres, aparece para os seus discípulos, e Ele ainda diz: olha, vai no caminho da Galileia e fala para aqueles outros lá que eu ressuscitei. E a Bíblia diz: alguns o adoram, alguns duvidam. Mas Ele diz: todo poder, toda autoridade me foi dada no céu, na terra e debaixo da terra. Isso significa governo, domínio total nas mãos do Senhor sobre nossas vidas, sobre a terra, sobre a natureza, sobre todas as coisas. Ele é Senhor. E a gente não pode aceitar que venham a pequenar essa verdade, irmãos. Nesse século 21, parece que a igreja compete com o Senhor da igreja. Parece que ela quer ser tão poderosa quanto o Senhor da igreja, todo-poderoso. Eu posso, eu faço, aconteço. Não, a gente não pode nada. O que a gente faz é pela plena misericórdia de Deus. A infinita misericórdia dele. A graça e a bondade dele é que nos assiste em nossas fraquezas, diz a palavra, de forma que a gente se levanta para fazer alguma coisa e ainda não faz direito, porque a gente depende do Senhor para fazer. E ainda quando vai fazer, ainda não dá tudo certo, porque ele depende do Senhor para fazer. Senhoria dele sempre foi, sempre será dele. E a palavra do Senhor diz isso: é Deus de vivos, é Deus de mortos, é Deus do céu, é Deus da terra, é Deus de tudo. E quantas vezes o inimigo quer levantar e tentar confundir a nossa mente, irmãos? Você sabe, eu também sei que ele fica aí rodando 24 horas para tentar confundir a nossa mente. Sopra dali, sopra daqui, e aí dá até uma esticada na gente para tentar colocar em nosso coração e nossa mente o desejo de independência. Quantas vezes as pessoas que quiseram ser independentes estão hoje servindo Satanás? E eram santos homens de Deus, santas mulheres de Deus, pessoas cheias da glória, do poder, mais um minutinho sem submissão, Satanás vai entrar. Ele não precisa de muita coisa.
para derrubar alguém. Ele não precisa. E ele também não tem pressa. Que a gente pensa, ele está com pressa, vai fazer isso, vai me derrubar. Não, ele não tem pressa. Ele tem objetivo. E ele trabalha no objetivo dele. E quando ele perceber que aquelas pessoas não querem se submeter a Jesus, e eu não estou falando aqui de submissão à autoridade humana, eu estou falando do senhorio de Cristo. Porque lá na sua casa, você não vai precisar submeter. Para que você vai submeter a minha vida? Deixa eu falar com a pastora aqui, que eu não sei se eu faço almoço hoje, não sei se eu lavo roupa primeiro, deixa eu perguntar para a pastora o que eu faço. Tem cabimento, né, irmãos? Você não precisa submeter. Então lá na sua casa, você precisa ser submissa a quem? A Jesus. Pode ninguém mais te ver. Amém, Jesus. Lá no trabalho, você vai se submeter à autoridade, vai fazer ali ou aqui. E o dia que você não quiser mais ser submisso a essa, você vai sair desse trabalho e vai para outro. Ou você vai montar seu próprio negócio que você não quer ter patrão. Profetizo, né? Em nome de Jesus. Mas, e se não foi isso? Então a gente precisa se submeter ao Senhorio de Cristo. E Ele deseja que a gente faça isso, porque a gente só tem a ganhar com Ele. Porque se Ele é Senhor, significa que Ele cuida. Ele cuida de nós. Como seus escravos, não. Porque Ele já nos libertou. Aleluia. Gálatas 5 diz isso. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não torne de novo ao jugo da escravidão. Então Ele te chama de escravo só se for do amor dele. Porque nós não somos escravos de mais nada. Amém. Glória a Deus. Nós não somos. Porque o próprio Jesus diz que a gente não é. Mas Ele requer de nós um posicionamento. De quem reconhece quem Ele é, porque a gente é semelhante, não é igual. Já falei, estou repetindo. Porque o que acontece com muitas pessoas, igreja, é que Jesus é rei, Jesus é o Senhor, mas é tudo uma decoração. É tipo a rainha da Inglaterra, nem a rainha mais, né? Já foi. O rei agora, né? Mas a rainha da Inglaterra, ela tem o título de rainha, a coroa cheia de brilhantes de rainha, coroa de gerações, anel de gerações, joias de gerações, porque reinado é assim, né? Vai passando de geração em geração. Tem o manto de rainha, tem o trono de rainha, mas ela não manda nada, não. Ela é uma figura. Passeia pela rua de Londres, os seus súditos aplaudem, se alegram com ela, mas quem governa lá é o primeiro-ministro. Quem vai fazer todo o andamento da nação é o primeiro-ministro com seu parlamento, seus políticos. Então, muitas vezes, se a gente não abrir os olhos, a gente vai ter Jesus como rei decorativo, coroa, rei da glória, cheio de coroa cheia de pedras preciosas. A gente vai reconhecer que ele é dono de um reino, ele tem o nome dele no reino, mas ele está ali só para ocupar uma figura. E há muitas vezes que está acontecendo com muita gente dentro de igreja por aí. Que o sangue de Jesus nos limpe, nos purifique de qualquer atitude dessa. Se isso começar a acontecer comigo, começar a acontecer com você, abre os teus olhos, corra de volta para Jesus e se lance a Ele e diga: Senhor, recomece uma boa obra na minha vida, uma obra de submissão, como aquela quando alguém aceita Jesus. O novo convertido é um modelo que a gente olha e fala: olha, a gente vê e a gente pensa: meu Deus, como é bom quando a gente vê um novo convertido, né? O novo convertido quer morar na igreja. O novo convertido quer falar com você 30 horas por dia. O novo convertido, toda hora que você fala para ele de Jesus. O novo convertido fica pedindo isso. Ele não vê madrugada, ele não vê dificuldade. Ele chega até mais cedo, se bobear, ele abre a igreja. O novo convertido é assim. Todo mundo que já foi um dia novo convertido tem essa mesma característica.
Ele ama Jesus de uma maneira extraordinária, extravagante, espetacular, mas o tempo passa. Aí vai chegar 1 ano, 2 anos, aí vem a crise do esfriamento espiritual. Todos passam por essa crise. Aí ele começa, nossa, parece que eu estou sentindo Deus. Parece que está estranho. Eu venho para o culto, saio do culto. Se seu culto for para o homem, você não vai sentir isso. Se o nosso culto for debaixo do senhorio da igreja, a gente não vai sentir isso. E a gente vai começar a se sentir estranho, totalmente estranho. Mas quando o nosso culto é para Jesus, quando é para o Senhor da igreja, irmão, para todo mundo quer de cara feia. Eu estou me alegrando porque eu estou com o Senhor da igreja. Quando está todo mundo chorando, eu vou estar me alegrando porque eu estou com o Senhor da igreja. E eu posso estar chorando, mas eu estou com o Senhor da igreja. Eu posso estar cheio de vitória, mas eu estou com o Senhor da igreja. Estou cheio de luta, mas eu estou com o Senhor da igreja. É tudo sobre Ele, o Senhor da igreja. E esta é a motivação pela qual o Senhor tem nos chamado a andarmos com Ele. Enxergarmos como esse Senhor e queremos. E olha para nós e vê, ali não tem condições de vencer essa batalha. Deixa eu entrar na frente e guerrear com Ele. Ali não tem condições dela se levantar e pelejar nessa guerra. Deixa eu me levantar e guerrear com ela. Porque a Bíblia diz, e é sobre Jesus, Ele é o Senhor dos senhores, está lá em Apocalipse. Mas se você voltar no Velho Testamento, está lá. Ele é o Senhor dos exércitos. Então, de todas as formas, Ele é Senhor. Aleluia, glória a Deus. E Ele quer ser Senhor da igreja, como a Bíblia diz. Ele é, na verdade, perdão. Ele quer ser Senhor da tua casa. Ele quer ser Senhor da tua família, da minha também. Ele quer ser Senhor do nosso dinheiro. Porque quando Ele é Senhor do nosso dinheiro, nós somos fiéis no dízimo, na oferta. Nós abençoamos as pessoas. Não é verdade? Porque Ele é Senhor do nosso dinheiro. Senhor das nossas vontades. Porque aí Ele dá um jeito, controla o nosso ser, o nosso eu. Porque as pessoas cheias de si mesmas são pessoas com vontade própria, a qual a vontade de Deus fica de lado. E aí o reinado de Jesus também fica e a submissão está passando longe de nós. Quantas pessoas a gente fala alguma coisa e diz, não estou com vontade. Não é assim? Não sei o que, você fala para ele, não, eu não faço porque não estou com vontade, não vou porque não estou com vontade. E tudo dela não está com vontade. Então, o dia que ela esperar ter vontade para fazer alguma coisa debaixo da soberania de Cristo e do governo de Jesus, talvez não dê mais tempo. Pode ser tarde. Eu lembro que uma vez eu fui orar por uma pessoa no hospital. Aí eu cheguei e falei, não, a pessoa pediu, pastora, ora por essa pessoa aqui, essa outra moça. Eu falei, eu dava um pouco de vergonha assim, né? Estava muito acostumado com isso. Aí eu falei, tá, eu oro. Daí eu cheguei diante do leito da pessoa e eu falei assim, eu posso fazer uma oração com você? Essa pessoa também, ela disse que ela dizia que servia a Deus. Eu falei, eu posso fazer uma oração para a tua vida? Ela pensei, ela não tem nada a perder mesmo, né? Já está na cama, já está precisando, está passando já dificuldade. E ela disse assim para mim, não precisa. Eu falei, não, mas é uma oração rápida, simples, não precisa. Eu não quero. Ela disse isso para mim. Eu não quero, eu já tenho Deus. Eu não preciso. Eu penso comigo que quando a gente tem umas respostas dessas, são pessoas que realmente não reconhecem o poder, a soberania do Senhor. Porque ali naquele momento, fosse eu naquele leito, eu pensaria assim, puxa vida, Deus mandou alguém. Jesus está aqui através de alguém para me ajudar a passar por esse momento que eu estou aqui. Passar pela cirurgia, passar por tudo que ela ainda ia passar. O Senhor está usando alguém para me abençoar. Então tem pessoa que fora da submissão,
ela é soberba, ela não reconhece o senhorio de Cristo e ela não consegue ver Deus nos outros. Ela não consegue enxergar Deus na fé de outras pessoas, nem para receber um consolo, um fortalecimento, um renovo ou uma palavra de esperança. E são os outros que são assim? Não, qualquer pessoa pode se tornar assim. Por isso, nessa noite, essa palavra de Deus para mim e para você é para que nós venhamos tomar cuidado, para que nós possamos analisar nossa vida com Deus e falar: Senhor, de verdade, se eu não tenho me submetido ao Teu senhorio, Jesus, que o Senhor me restaure, que o Senhor me renove, que o Senhor me converta se for preciso, Senhor. O Senhor me dê, Senhor, de novo um coração humilde para receber o governo do Senhor. Eu não preciso te ver, Jesus, mas eu preciso te receber. Eu preciso, Senhor, perceber a Tua obra e o Teu governo sobre mim, Senhor. Quando a gente faz trabalhos de libertação, tem muito disso, né? O demônio manifesta, vai para lá, vai para cá, grita, esperneia, e fala isso e fala aquilo. E eu estava fazendo trabalho de libertação, e eu vou terminar falando isso para você, por causa do senhorio de Cristo. Eu estava fazendo esse trabalho, e aí, naquela manifestação, aquele demônio falou assim: eu não vou sair, porque eu estou tomando conta dessa pessoa, eu cuido dela. Falei: ah, mas você vai sair? Não, não vou, porque eu cuido dessa pessoa. Para onde ela vai, em todo lugar, é uma pessoa desviada do caminho. Todo lugar onde ela está, eu estou cuidando dela. Todo o quarto dela, estou fazendo tudo. Falei: não, mas você vai ter que sair. Não, não vou. Falei: vai sair. Eu falei: não. E eu comecei então ali, liberando a palavra, me declarando, o Senhor, os anjos dele guerreando, e eu disse: você vai sair. Não, mas eu estou cuidando. Até agora eu cuidei. Eu falei: então, até agora você cuidou, porque a partir de agora você não cuida mais. E quem cuida dela é Jesus, porque já sei que Jesus tem a marca do Senhor, tem a marca do sangue, tem o selo da promessa. Então você não cuida mais. E aí, foi naquele combate ali, né, uns 20, 30 minutos, e de repente, aquela obra maligna disse assim: tá bom, eu não vou cuidar mais não. Eu não quero nem saber mais dessa pessoa. Falei: mas não vai saber mesmo. Que quem cuida dela, o senhorio da vida dela, está nas mãos de Jesus. Quem cuida é o Senhor. E aí naquela oração, falando aquilo, aquele combate espiritual, falei: ó, e outra coisa, vai lá onde agora está essa pessoa e tira de lá e traz agora onde eu estou. E assim foi feito. E mandei que não embora, Jesus fez a obra, libertou, e saiu aquilo, porque era uma pessoa que não estava lá, estava olhando com uma outra que representava, né, parente. E aí, quando terminou aquele momento, eu falei: Espírito Santo, agora limpa tudo, faz tudo aqui, renova. Acabei de falar, olhei para o portão, a pessoa chegou. Amém, Jesus. Imediatamente. Não sei nem de onde saiu, para onde que estava. O Senhor colocou de volta. O que eu quero dizer para você? Ah, está querendo aparecer? Não. Eu estou querendo dizer para você que é Jesus. Que é o Senhor, porque era uma pessoa que estava no governo de Satanás, estava debaixo do sapato dele, estava dominada, porque ele dizia: eu estou dominando, estou tomando conta, estou cuidando. Mas quando Jesus, ele é invocado, o poder dele é invocado, a soberania, o senhorio dele é a criação, meu irmão, tudo se desfaz, a terra se derrete, montes se abalam, diz a palavra, tudo estremece, porque é o Todo-Poderoso. E a voz do Senhor é poderosa, é majestosa, e é sobre Ele que nós estamos dizendo: deixa Jesus continuar no governo da tua história, da tua vida, da tua casa, da tua família, dos teus filhos, do teu casamento, do teu trabalho, em todo o ambiente, dos seus superiores de trabalho, seja quem for, nas tuas amizades. Deixa o Senhor governar com majestade, poder, soberania e glória, porque cedo ou tarde todos vão dizer: Ele é Senhor, porque o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome,
pelo que o Senhor, o Pai, o exaltou. Ele deu esse nome no qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o nome que foi dado a Ele já não é mais o nome Jesus, é o nome Senhor, que está escrito lá. Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Todo-Poderoso. Eu quero convidar você a se colocar de pé diante desse Deus que é Senhor. Jesus, o Senhor do céu, o Senhor da terra, e de tudo que nele há, tudo que neles há. E eu quero convidar você a orar ao Senhor, a falar com Deus. Ó Senhor, toma de volta o governo, Senhor. Toma de volta, Senhor, a soberania do Senhor sobre a minha vida. Toma, Senhor, o controle de tudo, de todos, Senhor. Fala com Deus. E se isso não tem acontecido, fala, Senhor, me perdoa. Eu me deslizei ali, me deslizei aqui, Senhor. Mas agora eu estou de novo me rendendo. Eu estou, Senhor, me posicionando. Eu estou me submetendo à sua soberania, à sua presença e à sua majestade. A quem os anjos adoram, a quem os anciãos se prostram, a quem a igreja também se prostra. Ele é Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, é no nome santo de Jesus, Senhor, que nós vamos colocando em Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, acreditando no Deus libertador, no Deus salvador, no Deus de amor, no Deus de bondade, no Deus de misericórdia, no Deus dos deuses, no Pai das luzes que não muda, não há sombra e não há variação, no Deus que é Espírito. Oh, meu Senhor e Rei, Senhor, nós nos curvamos perante a Tua soberania, Jesus. E se nós estamos saindo desse trilho da submissão, nos traz de volta, nos puxa de volta, Senhor, para que nós não venhamos nos submeter ao governo das trevas e nem ao nosso próprio governo, à nossa própria vontade, mas que a gente venha fazer a vontade de Deus nessa terra. Senhor, que a gente seja submisso ao querer do Senhor, ao efetuar do Senhor, a revelação da palavra, a vontade do Senhor pela palavra. Senhor, muitas vezes nós pensamos que ser submisso é obedecer somente aos homens, mas Senhor, importa primeiro te obedecer, o resto é consequência, é pura consequência. Senhor, perdoa, Senhor, se nós não temos sido submissos ao Senhor Jesus, o Senhor e Salvador da nossa vida. Se nós temos, Senhor, dito que Tu és Rei, mas é só para ocupar um lugar, Senhor, de figurino, de decoração. Perdoa, Senhor, se nós não temos dado, Senhor, o nosso lar para o Senhor ser o dono daquele lar. Senhor, venha governar a nossa casa, venha governar a nossa vida, Jesus. Venha governar o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo. Venha governar o nosso falar, o nosso pensar, Jesus. Venha governar, Senhor Deus, a nossa fé. Venha governar, Senhor, o nosso coração, para que ele não seja por demais enganoso e se incline diante das coisas pecaminosas desse mundo. Senhor, não nos deixe, Senhor, vivemos no caminho da insubmissão, mas governa o nosso pensamento em direção à verdade que é libertadora. Senhor, a Tua majestade, a Tua glória esteja, Senhor, reinando sobre o ambiente de trabalho, da escola, das crianças, dos adolescentes. Governa o nosso dinheiro, Jesus. Governa, Senhor, porque quantas vezes nós nos achamos capazes de muita coisa, porque temos um certo poder aquisitivo. Quando a gente não é nada, porque quando a gente vai embora, a gente não leva nada. De tanto que a gente não pode nada. Meu Deus, então, seja o Senhor do nosso dinheiro. Seja o Senhor dos nossos bens. Seja o Senhor dos nossos dias. Seja o Senhor de todas as coisas da minha vida, da vida do meu irmão, da vida da minha irmã. Seja o Senhor dos ministérios da igreja. Seja o Senhor do ministério que o Senhor me chamou. Seja o Senhor do ministério da igreja local. Seja o Senhor, meu Pai, o Senhor desta congregação a qual o Senhor levantou desse lugar. Seja o Senhor, porque ninguém poderá te resistir,
Aleluia. Você foi abençoado, meu querido? Vamos estar encerrando esse momento com mais um louvor em relação àquele que é digno, com honra e glória. Ao depois nós vamos estar orando nesse momento, uma coisa que tem uma bênção. Vamos lá. Pela boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas e pela sua fidelidade de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós te adoramos, ó Deus Santo, porque só o Senhor é Deus e não há outro. Não há outro Deus como tu, Senhor. Não há outro Deus como tu, Senhor. E é a sua soberania que nós entendemos, é o teu nome que nós exaltamos. Somente a ti, Senhor. Tudo é para ti. Só para te adorar, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, só para te adorar. E declarar para todos os cantos, para os quatro cantos desse mundo, que só o
graça do Senhor Jesus e teu Filho amado esteja sobre nós. Seu amor e paz esteja conosco todo o tempo. A comunhão do teu Espírito Santo e a consolação do Senhor esteja com a tua igreja em todos os lugares, Senhor, em todos os dias. Não só com a tua igreja aqui, Senhor, mas em toda a terra. Assim oramos, Senhor, e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. 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 Então, terminado.